Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orientação e localização no espaço geográfico. Cachorrada aqui tá atacada, né? Gente, orientação e localização, né, são as maneiras pelas quais nós, seres humanos, né, encontramos aí para nos orientar ou nos localizar num determinado espaço, né? E desde o homem das cavernas, né, ele tinha que saber, se ele saísse para caçar ou pescar, né, para onde ele estava indo, né, e depois saber como retornar para casa, né? Essas habilidades elas são é, essenciais até para a própria sobrevivência. E a ideia agora, né, é falar um pouquinho para vocês sobre localização relativa, localização absoluta, coordenadas geográficas e sistemas de GPS. Essa figurinha que eu peguei aqui no começo, né, ela já é bem legal para falar desse primeiro sistema aí de localização relativa, que é o Sol, né? Os seres humanos perceberam que todo dia, né, o Sol nascia num determinado lugar e se punha, né, em outro lugar. Se vocês não vão conseguir observar aqui, né, mas na minha casa aqui eu estou exatamente, né, na posição, né, do menininho aí na figura. À minha direita está o leste, à minha esquerda está o oeste, à minha frente está o norte, a árvore atrás de mim aqui está ao sul, né? Então, a partir do momento que a gente sabe onde o sol nasce e onde o sol se põe, né, a gente consegue saber aí as diferentes direções, né? Essas direções elas são a base, né, para estabelecer aquilo que a gente chama de pontos cardeais, né? Então, norte, sul, leste, oeste, a partir aí, né, da nossa relação de posição com o Sol. Entre os pontos cardeais, os pontos colaterais, né? Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o sul e o leste, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste, né? Então a gente tem aqui o conjunto, né, de pontos cardeais e de pontos colaterais, chamado também de Rosa dos Ventos. Eu, pessoalmente, não gosto desse nome, né? Para mim é uma estrela dos ventos, né, que não parece uma flor para mim, né? Eu não sei se alguém aí em casa consegue enxergar nisso uma flor, mas para mim é uma estrela, né? Ela tem esse formato, tá? Essa alternância de preto e branco aí de cores para facilitar a visualização em barco, né? Onde a superfície, né? Se o mapa tivesse numa superfície, ficava mexendo, né? Era mais difícil enxergar se fosse só um tracinho, tá? Os pontos cardeais, eles têm outros nomes, tá? Ou sinônimos. Então, por exemplo, norte e sul, a gente pode encontrar referências em exercícios, em mapas, né? Como boreal e austral. Isso tem a ver com os ventos, né? Da mitologia grega, né? Borés, por exemplo, era um vento do norte. O do sul, eu não lembro se era Aureas, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome dele. Mas de qualquer forma, né, é por isso que lá no Polo Norte tem um fenômeno chamado aurora boreal, né? Na verdade, o nome do fenômeno é aurora. Boreal se refere ao lugar, né? A gente fala também às vezes das florestas de conífera lá do norte da Europa, né, como floresta boreal, né? Mas é a floresta do norte. E por oposição à boreal, a gente tem austral, né? Então lá na Antártida tem a aurora austral, né? E por isso também que o continente se chama Austrália, né? Terra do Sul. Além disso, né? Norte pode encontrar referência como setentrional. Aos meus alunos de Sorocaba que estudam no Objetivo Norte, né, podem falar que agora estudam no Objetivo Setentrional, né, e Sul,
tem como sinônimo meridional, tá? Então, setentrional norte, meridional sul. Além disso, né, leste e oeste, a gente pode encontrar também como sinônimos, né, oriente para leste, onde o sol nasce, né, e ocidente para oeste, onde o sol se põe, né? É daí que vem aquela divisão oriental desse lado e ocidental desse. Além disso, né, às vezes a gente pode usar mapas de língua inglesa, né, ou espanhola, né, e aí a gente vai encontrar, por exemplo, né, o leste escrito com E, né, de este, né, e no inglês o oeste vira west, tá, representado aí com a letra W, tá, só tomem esses cuidadinhos. Bem, aqui está uma rosa dos ventos mais completa. Ela destaca os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, e os pontos subcolaterais, né, aqueles que estão no meio do caminho, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o sul, sudoeste, né? Ponto aqui entre, né, o ponto cardeal sul, né, e o ponto colateral sudoeste. Aqui é o oeste-sudoeste, né, mesma coisa, entre o oeste e o sudoeste. E por aí vai. Gente, tudo isso que eu falei, né, o uso do Sol, por exemplo, né, para localização, vai ser um sistema de localização relativa. Ele não é preciso no sentido de me dizer exatamente onde eu estou ou para onde eu vou, mas me dá, né, um rumo, uma direção. Tá? Durante o dia, historicamente, né, os homens usavam o Sol, à noite, algumas estrelas importantes, tipo o Cruzeiro do Sul, né, aqui no hemisfério sul, a estrela polar lá no hemisfério norte. Tem alguns acidentes geográficos que às vezes pelo seu tamanho e dimensão eles são bastante úteis, por exemplo, rios, por exemplo, montanhas, tá? Então tudo isso vai formar, né, um sistema aí de localização relativa, tá? Além disso, né, quando a gente olha para o nosso planeta, a gente pode aplicar essa coisa dos pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, para a divisão da Terra, né, em hemisférios. Eu lembro a todos, né, que nas nossas outras aulas ali sobre formato da Terra, geologia, acriação, origem do universo, né, eu falo para vocês que não é esse o formato real da Terra, né? A Terra não é uma esfera perfeita. A gente usa isso para fins didáticos, né? Mas as subdivisões da Terra, né, as metades da Terra, a gente dá o nome de hemisfério, né, metade de uma esfera. E aí, né, tendo como referência a linha do Equador, né, dividindo a Terra em metade de cima e metade de baixo, a gente vai ter aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. Usando o meridiano de Greenwich como referência, né, como uma linha meridiana, né, vertical, cortando a Terra, a gente vai ter o hemisfério ocidental ou oeste e o hemisfério oriental ou leste, tá? Aqui é um outro mapa, né, mostrando aí os hemisférios, né, nesse caso divididos pelo Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, e hemisférios divididos por Greenwich, né, ocidental e oriental. Bem, vocês já devem ter visto todas essas linhazinhas aí nos mapas, né? Mas essas linhazinhas, elas demoraram para ser incorporadas nos mapas, né? Para ter uma localização que fosse absoluta, que fosse mais precisa, né? Demorou muito tempo para nós, enquanto humanidade, né, conseguirmos os meios para fazer isso, né? E os meios, quem nos deu, né, foi a matemática. Mais precisamente, né, foi esse tiozinho aí que vocês estão vendo. O nome dele é René Descartes,
autor daquela frase célebre, né, que vocês devem conhecer, penso, logo existo, né, aí está em latim, cogito ergo sum, né, então penso, logo existo. Mas, né, o René Descartes, ele vai deixar para a gente uma outra contribuição muito importante, né, para a localização de nós no espaço, que é o sistema cartesiano. Então aqui, né, o Descartes ele deixa o famoso eixo cartesiano, né, geralmente os alunos aprendem isso no 8º ano do ensino fundamental. A gente usa, né, o eixo cartesiano, o gráfico cartesiano em muitas aplicações, né, muitos tipos de gráficos são baseados aí no sistema cartesiano, né, tem ali um eixo X, né, horizontal e um eixo Y vertical, daí tem aquela coisa positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, negativo, e, né, uso disso fazer gráfico, né, colocar informações em gráfico. Mas quem já jogou batalha naval, né, usa aí um sistema cartesiano. Tem alguns sistemas de desenhos também feitos com isso, né, gráfico de função no plano cartesiano, né, mapas é a aplicação mais prática desse sistema, né. Então aqui, ó, gráficos que a gente usa também o tempo todo, né. Aqui a pirâmide etária, que é um gráfico duplo cartesiano, né? E aqui o Descartes pagando de gatão. Bem, vamos lá, né? Então, para a geografia, a gente não chama de eixo X e eixo Y, né? Nosso eixo X é a linha do Equador, nosso eixo Y é o meridiano de Greenwich, né? E aí, tendo linha do Equador como referência, tendo Greenwich como referência, a gente consegue, né, localizar pontos, né, na superfície terrestre. Então, por exemplo, né, eu peguei aqui, ó, esse mapa, ele está cheio dos pontos aí, depois vocês tentam fazer em casa, eu só vou fazer um para vocês entenderem, né? Então, aqui, ó, ponto A. Eu venho nesse mapa, né? Primeira coisa que eu faço, localizo, né, onde está a linha do Equador e onde está o meridiano de Greenwich, né? Então aqui, ó, 0 grau Equador, 0 grau Greenwich. E aí eu vou, ó, e marco, destaco isso. Marcando o Equador, marcando Greenwich, eu sei que tudo que está para cima é norte, tudo que está para baixo é sul, tudo que está para a esquerda do Greenwich é oeste e tudo que está para a direita do Greenwich é leste. Então, por exemplo, ponto A está para cima, então eu vou ver quantos graus ele está para cima. 20, 40 graus para cima, 40 graus norte. Ele está para a esquerda. Quantos graus para a esquerda? 80 graus para a esquerda, 80 graus oeste. Então, qual é a localização desse ponto? 40 graus norte e 80 graus oeste. Gente, embora o sistema cartesiano, né, ele permita a localização absoluta de pontos no espaço, levou muito tempo para a gente ter um sistema cartesiano extremamente preciso, né? E a gente só conseguiu isso no momento que a gente coloca satélites no espaço e desenvolve aí o GPS, né? O GPS é uma rede de satélites que vão orbitar a Terra de uma maneira parecida que nem na figura, e o tempo todo que a gente tem aí um ponto de interesse, notem que tem alguns satélites enviando e recebendo sinal. Isso funciona num processo chamado de triangulação. E a partir desses sinais que vão e voltam de diferentes satélites, né, se determina a coordenada de um ponto na superfície, né? Isso é muito utilizado hoje em dia por georreferenciamento, para sistemas de entrega como o iFood, o Uber, né, para a gente ir de um lugar para o outro usando o Google Maps, por exemplo. E eu queria mostrar um exemplo prático disso para vocês, usando aqui, ó, o Google Earth, né?
Não sei se vocês estão percebendo, ó, aqui embaixo, ó, cada vez que eu vou mexendo, ó, vai mudando o ponto. Então, por exemplo, ó, aqui está 7 graus, 33, 59, 67, bem preciso. Aqui eu também consigo colocar as linhas, né? Então, meridiano de Greenwich, linha do Equador, que são as linhas de referência. E, por exemplo, né, se eu for procurar aqui onde eu estou nesse momento, que é a minha casa, né? Eu vou aqui, ó, eu traço as coordenadas, né? Achei aqui Sorocaba, achei Itu, Salto. Aqui. Então aqui, ó, eu chego na coordenada, né, que eu quero. Vou lá para o centro da cidade. Ó, eu tenho aqui, ó, um ponto preciso. Esse sistema ele surge com fim de guerra, né? Não foi desenvolvido aí para ajudar a pizza a chegar mais rápido na casa da gente, tá? Foi desenvolvido para gastar menos mísseis, né? Não precisava jogar 500 mísseis para acertar um alvo. Você só manda um e usando esse sistema de GPS, né, ele vai chegar exatamente no alvo pretendido, né? Por isso que a gente fala que isso tem localização absoluta. Gente, eu deixei aqui um exercício para vocês fazerem, né? Notem que já está aqui, ó, destacado meridiano de Greenwich, linha do Equador, né? Para vocês praticarem aí com as coordenadas dos diferentes pontos, tá? Então eu vou deixar aqui um tempinho, né? Quem está assistindo o vídeo pode dar pausa no vídeo, tá? E aí, depois que vocês tentarem fazer as localizações, né? Aqui está a resposta, né? Coloquei aqui, ó, todas as coordenadas dos pontos, né? Ponto A, B, C e D é tranquilo, né? Só queria chamar a atenção, ó, que o ponto E, ele está na linha do Equador, por isso é 0 grau, não é norte nem sul, né? Porque ele está exatamente na linha do Equador. O ponto F está no meridiano de Greenwich, por isso também tem 0 grau de longitude, né? Porque ele está no meridiano de Greenwich, também não é nem leste nem oeste. E por fim, né, o ponto G e o ponto H, percebam que ambos estão a 60 graus norte e 180 graus leste e oeste. Na verdade, tanto o ponto G quanto o ponto H, eles são o mesmo ponto, né? O que difere aí é o caminho que eu vou seguir, né? No caso do G eu chego por aqui e do H eu chego por aqui, mas lembre-se da tridimensionalidade da Terra, tá? Eles estão exatamente no mesmo lugar. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.